Como uma tsundere se tornou a mulher que eu mais amo. Hoje eu tenho 26 anos. Trabalho em uma empresa de tecnologia, moro sozinho e tenho uma rotina bastante normal. Se alguém olhasse para minha vida agora, provavelmente nunca imaginaria como eu era aos 17 anos. Eu era extremamente tímido. Não do tipo fico quieto de vez em quando. Eu realmente não sabia conversar com ninguém. Quando alguém começava uma conversa comigo, minha cabeça simplesmente parava de funcionar. Eu gostava de computadores, jogos e passava boa parte do meu tempo livre tentando descobrir como as coisas funcionavam. Na escola, eu era conhecido como o garoto que sempre estava com algum aparelho quebrado nas mãos. Foi justamente por causa disso que conheci Yuna. Ela era uma das pessoas mais conhecidas da escola. Todo mundo parecia gostar dela. Ela conversava com professores, participava de eventos, tinha muitos amigos e parecia estar sempre cercada de pessoas. Eu nunca tinha falado com ela. Até o dia em que ela entrou na sala do clube de informática. Eu estava sozinho, tentando consertar um computador antigo que não ligava havia semanas. Yuna ficou parada na porta. Você sabe consertar isso? Olhei para ela. Talvez. Talvez? Depende do problema. Ela entrou. Então conserta. Por quê? Ela apontou para o computador. Porque é seu trabalho. Eu não trabalho aqui. Ela ficou me encarando. Você é sempre assim? Assim como? Estranho. Ah. Ela começou a rir. Foi a primeira vez que alguém riu de algo que eu disse sem estar zombando de mim. Naquele dia, ela ficou sentada ao meu lado enquanto eu tentava consertar o computador. Não ajudou em absolutamente nada. Mas ficou. Depois daquele dia, Yuna começou a aparecer no clube com frequência. Sempre tinha uma desculpa. Às vezes dizia que precisava usar um computador. Outras vezes dizia que estava procurando alguém. Uma vez, chegou carregando um livro e afirmou que precisava de um lugar silencioso para estudar. Ela passou 2 horas olhando para o mesmo livro sem virar uma página. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Só não sabia o que. Certa tarde, ela pareceu diferente. Não estava sorrindo. Sentou-se em uma cadeira e ficou olhando pela janela. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Não. Tem certeza? Tenho. Fiquei em silêncio. 5 minutos depois, ela disse. Você é muito irritante. Por quê? Porque você não fica fazendo perguntas. Você acabou de dizer que não aconteceu nada. Ela me encarou. E você acreditou? Sim. Yuna colocou as mãos no rosto. Você é impossível. Eu não sabia o que responder. Então voltei a mexer no computador. Depois de alguns segundos, ela perguntou. Você não quer saber? Saber o quê? Por que eu estou aqui? Parei de mexer. Você quer me contar? Ela ficou em silêncio. Foi quando percebi que, pela primeira vez desde que a conheci, Yuna não parecia a garota popular da escola. Ela parecia apenas uma garota cansada. Então fiz o que eu sabia fazer. Não tentei dar conselhos. Não tentei resolver o problema. Apenas fiquei ali. Depois de alguns minutos, Yuna finalmente começou a falar. Ela me contou que estava tendo problemas com algumas pessoas da escola. Nada muito grave, segundo ela. Apenas coisas que aconteciam quando você era conhecido demais. As pessoas esperavam que ela estivesse sempre sorrindo. Sempre animada. Sempre disposta a conversar. Mas naquele dia, ela simplesmente não conseguia fingir. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando terminou, ela ficou olhando para mim, esperando alguma resposta. Você vai dizer alguma coisa? Pensei por alguns segundos. Não sei. Como assim, não sabe? Eu não sei o que dizer. Ela suspirou. Você é péssimo nisso. Eu sei. Por algum motivo, ela começou a rir. Não era aquela risada de antes.
Dessa vez parecia mais verdadeira. Você poderia pelo menos fingir que sabe dar conselhos. Eu prefiro não mentir. Idiota. Ela ficou mais alguns minutos naquela sala. Quando finalmente se levantou, parecia um pouco melhor. Antes de sair, parou na porta. Obrigada. Pelo quê? Ela me encarou. Por ter ficado. Então foi embora. Eu fiquei olhando para a porta por alguns segundos. Naquele momento, não entendi por que aquelas duas palavras tinham me deixado tão feliz. Nos dias seguintes, Yuna continuou aparecendo no clube de informática. A diferença era que agora ela não precisava inventar desculpas. Ela simplesmente entrava. Às vezes sentava ao meu lado. Às vezes ficava em silêncio. E, de vez em quando, tentava ajudar com meus projetos. A tentativa dela de soldar 2 fios quase destruiu uma placa inteira. Você fez isso de propósito? Perguntei. Claro que não. Então por que está segurando o ferro de solda daquele jeito? Eu não sei. Me dá isso. Não. Yuna. Eu consigo fazer. 5 segundos depois, uma pequena nuvem de fumaça apareceu. Ela largou tudo. Eu odeio computadores. Computadores também parecem não gostar de você. Ela ficou me encarando. Você está ficando engraçadinho demais. Estou aprendendo com você. Ela ficou vermelha. Cala a boca. Foi assim que nossa amizade começou. Sem perceber, passamos a fazer quase tudo juntos. Ela me ajudava a estudar para as provas. Eu consertava os aparelhos dela. Ela me obrigava a sair da sala do clube. Eu reclamava. Ela ignorava. Em pouco tempo, as pessoas começaram a perceber. E começaram a perguntar: vocês estão namorando? Sempre que alguém perguntava, Yuna ficava vermelha. Claro que não. Eu apenas ficava em silêncio. O problema era que, depois de algum tempo, comecei a perceber uma coisa. Eu gostava quando ela aparecia. Gostava quando ela sentava perto de mim. Gostava quando ela ficava irritada comigo por motivos completamente absurdos. E, principalmente, comecei a sentir falta dela quando ela não estava por perto. Foi então que percebi que estava apaixonado. O problema era que eu não fazia ideia do que fazer com aquela informação. Eu não sabia como confessar meus sentimentos. Não sabia como convidá-la para sair. Eu não sabia como convidá-la para sair. Na verdade, eu não sabia nem como conversar com ela sem pensar demais em cada palavra. Então decidi fazer o que eu sempre fazia quando não sabia o que fazer. Fingi que nada estava acontecendo. Continuei indo para o clube de informática. Continuei consertando computadores. Continuei conversando com Yuna todos os dias. E continuei escondendo o fato de que meu coração acelerava toda vez que ela entrava naquela sala. Até que um dia ela percebeu. Você está estranho. Olhei para ela. Eu sou estranho. Não desse jeito. Existe mais de um jeito? Ela cruzou os braços. Você está me evitando. Não estou. Está sim. Não estou. Então olha para mim. Olhei. Por aproximadamente 2 segundos. Depois desviei o olhar. Yuna ficou em silêncio. Você está mesmo me evitando. Não estou. Você acabou de provar que está. Isso não prova nada. Ela se aproximou da minha mesa. O que aconteceu? Nada. Você está gostando de alguém? Meu cérebro simplesmente parou. Foi como se alguém tivesse desligado o computador dentro da minha cabeça. Por que você perguntou isso? Por que você está agindo estranho? Eu sempre ajo estranho. Você sabe o que eu quis dizer. Fiquei em silêncio. Yuna continuou me encarando. Eu podia simplesmente ter contado. Podia ter dito a verdade. Mas eu tinha 17 anos e a coragem de uma batata. Não. Não o quê? Não estou gostando de ninguém.
Ela ficou me olhando por alguns segundos. Entendi. Foi só isso que disse. Depois se virou e foi embora. Naquele momento, eu senti que tinha feito alguma coisa errada. Nos dias seguintes, Yuna continuou aparecendo no clube. Mas alguma coisa estava diferente. Ela não sentava mais tão perto. Não tentava conversar comigo por tanto tempo. E, quando alguém perguntava se estávamos namorando, ela simplesmente mudava de assunto. Eu não entendia o que estava acontecendo. Até que uma tarde encontrei Yuna sozinha no corredor. Você está brava comigo? Ela parou. Não. Tem certeza? Ah, tenho. Então por que você está estranha? Ela ficou em silêncio. Depois olhou para mim. Por que você disse que não gostava de ninguém? Meu coração começou a bater mais rápido. E daí? Ela desviou o olhar. Nada. Então por que isso importa? Não importa. Yuna. O quê? Você está mentindo. Ela ficou vermelha. Você não pode falar isso. Por quê? Porque você não entende nada. Eu fiquei parado. Yuna respirou fundo. Parecia estar tentando decidir se deveria dizer alguma coisa. Então finalmente falou. Eu achei que talvez. Ela parou. Talvez o quê? Esquece. Não. Esquece. Ela tentou ir embora, mas segurei seu braço. Foi a primeira vez que fiz isso. Yuna parou. Eu também. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Talvez o quê? Perguntei novamente. Ela ficou olhando para o chão. Talvez você gostasse de mim. Meu coração parou. Por alguns segundos, não consegui responder. Yuna percebeu meu silêncio e imediatamente ficou ainda mais vermelha. Yuna percebeu meu silêncio e imediatamente ficou ainda mais vermelha. Esquece. Eu não devia ter perguntado. Yuna. Não precisa responder. Mas eu. Sério, esquece. Ela tentou se afastar, mas eu ainda estava segurando seu braço. Percebi o que estava fazendo e soltei imediatamente. Desculpa. Ela ficou parada. Você é muito estranho. Eu sei. E lento. O que isso significa? Nada. Então por que você está dizendo? Porque você merece ouvir. Eu não sabia se aquilo era um insulto ou alguma outra coisa. Provavelmente os dois. Yuna cruzou os braços e olhou para o outro lado do corredor. Você realmente não percebeu? Percebeu o quê? Ela fechou os olhos por alguns segundos. Esquece. Você já disse isso 2 vezes. Por que você não entende? Então me explica. Ela finalmente olhou para mim. Eu nunca tinha visto Yuna daquele jeito. Ela parecia nervosa. Não era a garota confiante que eu conhecia. Não era a garota que conseguia conversar com qualquer pessoa sem dificuldade. Naquele momento, ela parecia tão perdida quanto eu. Eu achei que você gostava de mim. Fiquei em silêncio. E você estava me evitando porque não sabia como falar isso. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Ela continuou. Então eu pensei que talvez. Yuna parou novamente. Talvez você também gostasse de mim. Eu não consegui responder. Não porque eu não soubesse a resposta. Mas porque, pela primeira vez, eu estava começando a perceber que talvez ela também tivesse sentimentos por mim. Yuna. Não precisa dizer nada. Eu preciso. Ela ficou em silêncio. Respirei fundo. Eu gosto de você. Ela regalou os olhos. O quê? Eu gosto de você. Você está falando sério? Estou. Ela ficou completamente imóvel. Desde quando? Eu não sei. Como assim não sabe? Eu simplesmente percebi. Quando? Pensei por alguns segundos. Acho que foi quando você começou a aparecer no clube todos os dias. Ela desviou o olhar.
Eu não aparecia todos os dias. Aparecia. Não aparecia. Yuna, eu passei a contar. Ela ficou vermelha. Você contou? Sim. Idiota. Por quê? Porque agora eu estou com vergonha. Pela primeira vez, eu vi Yuna tentando esconder o rosto. Foi estranho. E, de alguma forma, muito bonito. Então você realmente gosta de mim? Eu já disse que sim. Eu só queria ter certeza. Por quê? Ela ficou em silêncio. Depois respirou fundo. Porque eu também gosto de você. Dessa vez fui eu quem ficou completamente imóvel. Você gosta de mim? Não me faça repetir. Mas eu disse que gosto de você. A voz dela ecoou pelo corredor. Nós dois olhamos para os lados. Felizmente, não havia ninguém por perto. Yuna colocou as mãos no rosto. Eu não acredito que disse isso tão alto. Eu comecei a rir. Ela me olhou. Está rindo do quê? Nada. Você está rindo de mim. Não estou. Está sim. É só que. O quê? Eu sorri. Estou feliz. Ela ficou em silêncio. Por alguns segundos, nenhum de nós falou nada. Então Yuna se aproximou. Ficou parada bem na minha frente, tão perto que eu conseguia ouvir sua respiração. Meu cérebro, que já não funcionava muito bem em situações normais, simplesmente desistiu. O que foi? Perguntei. Nada. Então por que você está tão perto? Ela ficou vermelha. Porque eu quero. Ah. Você só sabe dizer ah? Às vezes. Ela suspirou. Você é impossível. Você já disse isso. Eu sei. Ela ficou me encarando por alguns segundos. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa, se deveria me afastar ou simplesmente continuar parado. Então Yuna levantou a mão e tocou levemente meu rosto. Foi um gesto simples. Mas, para mim, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Você está tremendo, ela disse. Estou nervoso. Eu também. Você não parece. Estou fingindo. Ah. Ela riu. De novo esse ah. Eu sorri. Foi provavelmente a primeira vez que conseguimos ficar juntos sem nenhum dos dois tentar fugir da situação. Então ela segurou minha mão. Vamos. Para onde? Para o clube. Agora? Sim. Por quê? Porque eu quero ficar com você. Eu não sabia o que responder. Então apenas segurei sua mão de volta. Caminhamos pelo corredor em silêncio. Nenhum dos dois parecia saber exatamente o que aquilo significava. Mas também não parecia importar. Quando chegamos ao clube, Yuna entrou primeiro. Sentou na cadeira ao meu lado e colocou a mochila sobre a mesa. Então? O que fazemos agora? Não sei. Ela me olhou. Você é muito ruim nisso. Em quê? Em relacionamentos. Eu nunca tive um. Ela ficou em silêncio. Eu também não. Olhei para ela. Sério? O que foi? Nada. É que você parece o tipo de pessoa que já namorou umas 10 vezes. Ela me deu um tapa no braço. Idiota. Foi só uma observação. Uma observação muito estúpida. Desculpa. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois sorriu. Então somos dois idiotas. Isso parece justo. Naquele dia, nós não fizemos nada especial. Eu continuei trabalhando no meu computador. Yuna ficou sentada ao meu lado. De vez em quando, conversávamos. Às vezes ficávamos em silêncio. Mas agora havia uma diferença. Eu não precisava mais fingir que não gostava dela. E ela não precisava mais inventar desculpas para estar ali. A partir daquele dia,
Começamos a passar ainda mais tempo juntos. Yuna começou a me esperar na saída da escola. Eu comecei a acompanhá-la até sua casa. Ela me mandava mensagens à noite. Eu demorava vários minutos para responder porque não sabia o que escrever. Ela reclamava que eu demorava. Eu dizia que estava ocupado. Ela sabia que era mentira. E eu sabia que ela sabia. Foi assim que nosso relacionamento começou. Devagar. De um jeito estranho. Sem grandes declarações ou momentos perfeitos. Apenas dois adolescentes tentando entender o que significava gostar de alguém. Algumas semanas depois, Yuna me perguntou: Você quer sair comigo no sábado? Eu quase derrubei meu celular. Sair? Sim. Com você? Ela me encarou. Não. Com uma pessoa aleatória que encontrei na rua. Ah. Você está fazendo isso de propósito? Fazendo o quê? Esse negócio de responder para tudo. Não. Então você realmente é assim. Acho que sim. Yuna suspirou e cruzou os braços. Estou perguntando se você quer sair comigo no sábado. Nós já saímos juntos. Não desse jeito. Que jeito? Ela ficou vermelha. Um encontro. Meu cérebro parou novamente. Um encontro? Sim. Tipo, um encontro de verdade? Existe outro tipo? Não sei. Ela colocou as mãos no rosto. Por que você torna tudo tão difícil? Eu não estou fazendo nada. Esse é exatamente o problema. Eu fiquei olhando para ela. Depois de alguns segundos, percebi que ela estava esperando uma resposta. Eu quero. Yuna abaixou as mãos. O quê? Eu quero sair com você. Ela sorriu. Então está combinado. Quando? Sábado. Onde? Não sei. Como assim? Você que é o garoto inteligente. Eu sou inteligente em computadores. Então use seu cérebro. Para escolher um lugar? Exatamente. Passei os próximos 3 dias pesquisando lugares para levar Yuna. Fiz uma lista. Depois outra. Depois uma terceira. Eliminei restaurantes caros demais, lugares muito cheios e qualquer lugar onde eu pudesse passar vergonha. No final, escolhi um pequeno restaurante perto de uma estação de trem. Era simples, tranquilo e tinha boas avaliações. Parecia perfeito. No sábado, cheguei 20 minutos mais cedo. Depois de 10 minutos, comecei a achar que tinha escolhido o lugar errado. Depois de 15, comecei a pensar que talvez ela não aparecesse. Aos 19 minutos, Yuna chegou. Ela estava usando uma roupa simples, mas eu achei que ela estava linda. Meu cérebro parou pela quarta vez naquela semana. Você está me encarando. Não estou. Está sim. Eu só estava pensando. Sobre o quê? Nada. Ela sorriu. Você está nervoso? Não. Está tremendo. Olhei para minhas mãos. Ela estava certa. Talvez um pouco. Yuna começou a rir. Eu também estou. Você? Sim. Mas você parece tão tranquila. Eu sou boa em fingir. Isso explica muita coisa. Ela me deu um tapa no braço. Ei! Você mereceu. Entramos no restaurante. O começo foi estranho. Nós dois ficamos sentados em silêncio, olhando para o cardápio como se fosse um documento extremamente importante. Até que Yuna falou. Então. Eu olhei para ela. Então? Ela começou a rir. Você está fazendo de propósito agora. Talvez. Finalmente está aprendendo. Foi quando percebi que, apesar de todo o nervosismo, eu estava feliz. Muito feliz. O encontro não foi perfeito. Na verdade, várias coisas deram errado. Eu derrubei minha bebida. Yuna escolheu um prato que não gostou. Depois descobrimos que o cinema que planejávamos ir estava lotado.
Então acabamos caminhando sem rumo pela cidade. E, sinceramente, foi a melhor parte. Conversamos sobre coisas que nunca tínhamos contado um ao outro. Descobri que Yuna queria viajar pelo mundo. Algumas semanas depois, Yuna começou a agir de maneira diferente. No começo, achei que era apenas impressão minha. Ela estava mais quieta. Às vezes, durante nossas conversas, parecia estar pensando em outra coisa. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre respondia que sim. Mas eu conhecia Yuna bem o suficiente para saber quando ela estava escondendo alguma coisa. Você está estranha. Ela me olhou. Eu sou estranha. Não desse jeito. Você roubou minha frase. Aprendi com você. Ela ficou em silêncio. Preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. O quê? Yuna respirou fundo. Minha família vai se mudar. Eu fiquei olhando para ela. Por alguns segundos, não consegui entender. Mudar? Sim. Para onde? Ela desviou o olhar. Para outra cidade. Senti uma coisa estranha no peito. Quando? No final do semestre. Eu não sabia o que dizer. De repente, tudo o que eu tinha imaginado para os próximos meses parecia ter desaparecido. Você vai embora? Vou. Por quanto tempo? Ela não respondeu. E foi naquele momento que entendi que talvez não fosse apenas uma mudança temporária. Você não sabe? Não. Ficamos em silêncio. Eu queria dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas nada parecia suficiente. Yuna percebeu meu rosto e segurou minha mão. Ei! Olhei para ela. Não fica assim. Como você quer que eu fique? Eu não sei. Você acabou de me dizer que vai embora. Eu sei. Então como eu deveria reagir? Ela ficou em silêncio. Eu sabia que estava sendo injusto. Mas eu tinha 17 anos. E, naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era que a pessoa mais importante que eu tinha conhecido estava prestes a desaparecer da minha vida. Desculpa, falei. Yuna apertou minha mão. Eu também não quero ir. Olhei para ela. Então não vá. Ela sorriu tristemente. Se fosse tão simples assim. Foi a primeira vez que percebi que amar alguém também significava ter medo de perder essa pessoa. Nos dias seguintes, tentamos aproveitar cada momento. Continuamos nudo ao clube. Continuamos saindo juntos. Continuamos fingindo que tudo estava normal. Mas não estava. O tempo parecia passar rápido demais. Cada dia que terminava significava que faltava menos tempo. Até que chegou o último dia de aula. Eu estava sentado no clube de informática quando Yuna entrou. Ela carregava uma pequena caixa. O que é isso? Um presente. Para mim? Não. Para o computador. Ah. Ela revirou os olhos. É claro que é para você. Abri a caixa. Dentro havia uma pequena pulseira. Yuna. Eu queria te dar alguma coisa. Por quê? Ela me olhou. Para você não esquecer de mim. Eu fiquei sério. Eu nunca esqueceria você. Ela sorriu. Eu sei. Coloquei a pulseira. Gostou? Sim. Então não tire. Eu não vou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Promete? Olhei para ela. Prometo. No dia seguinte, fomos até a estação. Era hora de ela partir. Eu não sabia o que dizer. Durante meses, eu tinha imaginado aquele momento. Mas nenhuma das coisas que eu tinha imaginado parecia certa. Yuna estava ao meu lado, segurando a alça da mochila. Eu queria dizer que tudo ficaria bem. Queria dizer que encontraríamos uma maneira de continuar juntos. Queria dizer que a distância não mudaria nada. Mas eu sabia que não podia prometer algo que nem eu entendia. Você está quieto? Yuna disse. Estou tentando pensar no que dizer.
Você nunca sabe o que dizer. Eu sei. Ela sorriu. Então diga qualquer coisa. Olhei para ela. Eu não quero que você vá. O sorriso desapareceu lentamente. Yuna abaixou os olhos. Eu também não quero ir. Então fica. Ela ficou em silêncio. Se fosse tão simples assim. Eu sabia que ela estava certa. Mesmo assim, não conseguia aceitar. Eu odeio isso. O quê? Não poder fazer nada. Yuna ficou olhando para os trilhos. Você não precisa fazer nada. Como assim? Apenas continue sendo você. Isso não parece suficiente. Ela olhou para mim. Para mim, é. Fiquei em silêncio. Então Yuna segurou minha mão. Você lembra do computador que consertou quando nos conhecemos? Aquele que você quase destruiu? Eu não destruí. Você colocou fogo nele. Foi um acidente. Um acidente bastante específico. Ela começou a rir. Eu também. Por alguns segundos, esquecemos completamente que estávamos em uma estação esperando o trem que levaria a Yuna para longe. Então o aviso de embarque começou a tocar. O sorriso dela desapareceu. É hora. Eu senti meu coração apertar. Yuna. O quê? Você vai voltar? Ela ficou olhando para mim. Eu não sei. Aquela resposta doeu mais do que eu esperava. Mas então ela apertou minha mão. Mas eu vou tentar. O trem chegou. As portas se abriram. Yuna soltou minha mão. De repente, eu percebi que não queria deixá-la ir embora sem dizer aquilo. Yuna! Ela parou. O quê? Respirei fundo. Eu te amo. Ela ficou completamente imóvel. Eu também. Foi a primeira vez que disse aquilo. E provavelmente a pior hora possível. Yuna começou a chorar. Eu entrei e... pânico. Desculpa. Eu não queria fazer você chorar. Ela começou a rir enquanto enxugava os olhos. Você é realmente um idiota. Eu sei. Ela se aproximou e me abraçou. Dessa vez, eu não fiquei parado. Abracei-a com força. Eu também te amo, ela sussurrou. O aviso tocou novamente. Yuna se afastou. Agora eu realmente preciso ir. Eu sei. Ela entrou no trem. Antes que as portas fechassem, colocou a mão contra o vidro. Eu fiz o mesmo do outro lado. O trem começou a se mover. Eu acompanhei por alguns passos, até perceber que não conseguiria continuar. Então fiquei parado, observando Yuna desaparecer. Naquele dia, voltei para casa sozinho. O caminho parecia muito mais longo do que de costume. Quando cheguei ao meu quarto, sentei na cama e fiquei olhando para a pulseira que ela havia me dado. Pela primeira vez desde que a conheci, eu estava completamente sozinho. Mas havia uma diferença. Eu não sentia que tinha perdido Yuna. Eu sentia que estava esperando por ela. Os meses seguintes foram estranhos. No começo, eu achei que conseguiria me acostumar rapidamente. Afinal, Yuna e eu ainda conversávamos todos os dias. De manhã, ela mandava mensagens reclamando que estava com sono. Durante o intervalo, contava alguma coisa que tinha acontecido na escola. À noite, ficávamos conversando até um de nós perceber que já era tarde demais. Mas, mesmo assim, não era a mesma coisa. Eu sentia falta de simplesmente olhar para o lado e encontrá-la sentada ao meu lado. Sentia falta das nossas discussões idiotas. Sentia falta de ouvir sua voz reclamando que eu passava tempo demais no clube de informática. Até comecei a perceber como a escola parecia silenciosa sem ela. Certa noite, estávamos conversando por chamada. Você está quieto? Yuna disse. Estou normal. Não está. Como você sabe? Porque eu conheço você. Fiquei em silêncio. Ela também. Você sente minha falta? A pergunta me pegou de surpresa. Sim. Quanto? Não sei.
Resposta errada. Como assim? Você deveria dizer muito. Mas eu sinto muito. Ela sorriu. Então está perdoado. Eu nem sabia que precisava ser perdoado. Agora sabe. Fiquei olhando para a tela. Era estranho como uma conversa tão simples conseguia melhorar meu dia. Yuna? O quê? Você está feliz aí? Ela demorou alguns segundos para responder. Estou. Tem certeza? Tenho. Então está tudo bem. Ela ficou em silêncio. E você? Eu estou bem. Mentiroso. Eu estou tentando. Yuna sorriu. Eu sei. Continuamos conversando. E foi assim durante meses. Nós aprendemos a lidar com a distância. Não era perfeito. Às vezes brigávamos. Às vezes ficávamos dias sem conseguir conversar direito. Mas sempre voltávamos. Sempre encontrávamos uma maneira. E, enquanto isso, minha vida também começou a mudar. Eu estava terminando o ensino médio. Comecei a pensar seriamente no meu futuro. Passei a estudar mais. Comecei a desenvolver projetos maiores. E, pela primeira vez, percebi que talvez eu realmente pudesse transformar minha paixão por tecnologia em uma carreira. Yuna sempre me incentivava. Você vai conseguir. Como você sabe? Porque eu conheço você. Você sempre fala isso. Porque é verdade. Um dia, contei a ela que tinha conseguido uma oportunidade para estudar tecnologia em outra cidade. Fiquei esperando sua reação. Isso é incrível. Você não ficou triste? Claro que fiquei. Então por que está feliz? Porque você conseguiu. Fiquei em silêncio. Yuna. O quê? Eu não quero que você ache que estou indo embora. Ela sorriu. Eu sei. Eu só quero tentar. Então tente. E se não der certo? Você tenta de novo. E se eu falhar? Eu vou rir de você. Obrigado. Depois vou ajudar você. Isso é melhor. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E quem sabe? O quê? Talvez nossos caminhos se encontrem novamente. Eu não sabia o que aquilo significava. Mas a nossa história não terminou naquele dia. Na verdade, foi ali que começou uma nova fase. Yuna conseguiu o estágio na mesma cidade onde eu morava, mas isso não significava que tudo seria como antes. Nós dois tínhamos mudado. Eu já não era mais o garoto que passava todas as tardes escondido no clube de informática. Agora eu trabalhava, tinha responsabilidades e precisava pensar no futuro. Yuna também tinha sua própria rotina. Universidade. Estágio. Novos amigos. Novos problemas. Às vezes, passávamos dias sem conseguir nos encontrar. E, curiosamente, isso me fez perceber uma coisa. Quando éramos adolescentes, eu achava que o mais difícil seria ficar longe dela. Mas, quando crescemos, descobri que o mais difícil era aprender a construir uma vida ao lado de alguém. Não era mais sobre esperar uma mensagem. Era sobre aprender a dividir decisões. Sobre apoiar os sonhos dela enquanto ela apoiava os meus. Sobre entender que amar alguém não significava estar junto o tempo inteiro. Significava escolher continuar juntos, mesmo quando a vida ficava complicada. Yuna foi a primeira pessoa que me ensinou isso. E também foi a pessoa que mais me fez sair da minha zona de conforto. Ela me convenceu a viajar. A conhecer lugares novos. A conversar com pessoas. A experimentar coisas que eu provavelmente nunca teria coragem de fazer sozinho. Em troca, eu a ajudava com qualquer problema tecnológico que aparecesse. O que, infelizmente, acontecia com bastante frequência. Certa noite, estávamos no meu apartamento quando o computador dela parou de funcionar. Você precisa me ajudar. O que aconteceu? Não sei. O computador liga? Sim. Aparece alguma coisa na tela? Sim. Então qual é o problema?
Ela virou o notebook na minha direção. A tela estava completamente cheia de arquivos e programas abertos. Olhei para ela. Yuna. O quê? O que você fez? Nada. Você instalou alguma coisa? Talvez. O quê? Ela desviou o olhar. Não. Lembro. Yuna. Foi só um programa. Qual? Não sei. Eu respirei fundo. Ela começou a rir. Você está bravo? Não. Está sim. Estou tentando descobrir como seu computador ainda funciona. Então você consegue consertar? Olhei para ela. Consigo. Sabia. Ela sorriu e se aproximou. Você é muito útil. Então é por isso que você ficou comigo? Ela parou. Talvez. Yuna. O quê? Você está dizendo que só ficou comigo porque eu conserto computadores? Ela começou a rir. Não. Ainda bem. Também porque você é engraçado. Eu sou? Às vezes. E? Ela ficou pensando. Você é gentil. Fiquei quieto. Yuna também. Então ela sorriu. E por que você sempre ficou? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Desde o primeiro dia. Quando ela entrou naquela sala e encontrou um garoto estranho tentando consertar um computador. Quando apareceu pela segunda vez. Quando começou a inventar desculpas para ficar. Quando me contou seus problemas. Não sabia o que dizer. Não sabia como ajudar. Mas fiquei. Talvez fosse isso que Yuna mais gostava em mim. Eu nunca fui bom em resolver problemas emocionais. Não sabia dar os melhores conselhos. Não tinha respostas prontas. Mas, quando alguém que eu amava precisava de mim, eu não ia embora. E Yuna também nunca foi embora. Mesmo quando brigávamos. Mesmo quando estávamos longe. Mesmo quando a vida parecia estar nos levando para direções diferentes. De alguma forma, sempre acabávamos encontrando o caminho de volta. Certa noite, alguns anos depois, estávamos sentados em um banco perto de uma estação. Era o mesmo tipo de lugar onde havíamos nos despedido pela primeira vez. Yuna estava olhando para os trilhos. Você lembra? Do quê? Da primeira vez que eu fui embora. Fiquei em silêncio. Lembro. Você estava quase chorando. Eu não estava. Estava sim. Era alergia. Ela começou a rir. Alergia? Exatamente. Você é péssimo mentindo. Eu sei. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Naquele dia, eu achei que nunca mais voltaríamos a ser como antes. Olhei para ela. Eu também. Mas nós voltamos. Sim. Só que diferentes. Pensei por alguns segundos. Acho que isso é crescer. Yuna levantou a cabeça. Você ficou inteligente. Eu sempre fui inteligente. Não exagere. Eu comecei a rir. Ela também. Então Yuna ficou séria. Você se arrepende de alguma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Sobre o quê? Sobre nós. Fiquei olhando para ela. Não. Nenhuma coisa? Talvez. Ela regalou os olhos. O quê? Eu devia ter percebido que você gostava de mim muito antes. Yuna começou a rir. Você demorou muito mesmo. Eu estava tentando entender. O quê? Por que uma garota como você queria ficar perto de alguém como eu? Ela ficou quieta. Você realmente pensava assim? Pensava. Você era muito idiota. Eu sei. Eu gostava de você porque você era avô. C. Olhei para ela. Isso não explica nada. Explica tudo. Ela segurou minha mão. Você nunca tentou ser outra pessoa para impressionar ninguém. Eu era tímido. Exatamente. Isso não é uma qualidade.
Para mim era. Fiquei em silêncio. Yuna sorriu. Você acha que eu teria ficado se não gostasse de você? Você precisava de uma desculpa para usar o computador. Ela me deu um tapa no braço. Ainda vai continuar com isso? Foi você quem começou. Eu odeio você. Não odeia. Infelizmente, não. Começamos a rir. E foi naquele momento que percebi algo. Durante muito tempo, eu pensei que nossa história fosse sobre o dia em que nos conhecemos. Depois pensei que fosse sobre a distância. Depois pensei que fosse sobre o dia em que ela voltou. Mas, olhando para trás, percebi que nenhuma dessas coisas era realmente o mais importante. Nossa história era sobre tudo o que aconteceu entre esses momentos. Sobre cada pequena escolha que fizemos. Cada mensagem enviada à tarde da noite. Cada discussão idiota que parecia importante na época. Cada pedido de desculpas. Cada vez que um de nós decidiu deixar o orgulho de lado. Cada despedida que parecia ser a última. E cada reencontro que nos fazia perceber que ainda estávamos ali. Talvez seja isso que torna uma história de amor verdadeira. Não são os momentos perfeitos. São os momentos comuns. Os dias em que nada de especial acontece. As conversas sem sentido. As tardes em que ficamos juntos sem fazer absolutamente nada. Os problemas que parecem enormes quando acontecem, mas que anos depois se transformam em histórias engraçadas. Yuna esteve comigo em todos esses momentos. E eu estive com ela. Foi assim que chegamos aos 26 anos. Sem uma vida perfeita. Sem saber exatamente o que o futuro guardava. Mas juntos. Às vezes, ainda penso naquele garoto de 17 anos. Aquele garoto provavelmente ficaria completamente em choque se descobrisse onde estaria alguns anos depois. Trabalhando com tecnologia. Morando em Tóquio. Construindo sua própria vida. E casado com a garota mais popular da escola. A mesma garota que, um dia, entrou em uma sala de informática procurando uma desculpa para ficar perto dele. Eu gostaria de voltar no tempo e contar tudo para aquele garoto. Dizer para ele parar de pensar tanto. Dizer que ele não precisava ter tanto medo. Dizer que aquela garota realmente gostava dele. Mas talvez seja melhor que ele nunca tenha descoberto. Porque foi justamente por não saber o que fazer que ele acabou fazendo tudo do seu próprio jeito. E, no final, deu certo. Yuna ainda é a mesma pessoa que conheci naquela época. Ela ainda reclama quando passo tempo demais trabalhando. Ainda fica irritada quando esqueço alguma coisa. Ainda me chama de idiota quando faço algo estúpido. E, de vez em quando, ainda aparece no meu escritório com algum aparelho quebrado nas mãos. Você consegue consertar? Eu olho para ela. Depende. Você sempre responde isso. Porque depende do problema. Ela coloca o aparelho sobre a mesa. Então conserta. Você nem sabe qual é o problema. Por isso estou perguntando. Yuna. O quê? Você só está inventando uma desculpa para ficar aqui? Ela fica em silêncio. Por alguns segundos, me encara com a mesma expressão que tinha quando éramos adolescentes. Então sorri. Talvez. E é nesses momentos que eu percebo que, apesar de todos esses anos, algumas coisas nunca mudaram. Quando alguém me pergunta como conheci minha esposa, eu sempre conto a mesma história. Digo que ela entrou na sala do clube de informática porque precisava de ajuda com um computador quebrado. Ela ficou. Eu consertei o computador. E, de alguma forma, nós começamos uma história que nenhum dos dois imaginava que duraria tanto. Mas existe uma coisa que só descobri muitos anos depois. Yuna nunca precisou daquele computador. Ela só precisava de uma desculpa para falar comigo. E eu só precisava estar naquela sala naquele dia. Às vezes, penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse chegado alguns minutos mais tarde. Se tivesse escolhido outra sala para estudar. Se aquele computador tivesse funcionado normalmente. Talvez Yuna nunca tivesse entrado.
Talvez nós nunca tivéssemos conversado. Talvez nossas vidas tivessem seguido caminhos completamente diferentes. Mas aconteceu. E, de alguma forma, uma pequena coincidência acabou mudando tudo. Aquele garoto tímido que não sabia conversar com ninguém acabou encontrando alguém que não desistiu de conversar com ele. A garota que parecia conhecer todo mundo acabou encontrando alguém com quem podia simplesmente ser ela mesma. E, juntos, nós aprendemos a crescer. Aprendemos que amar alguém não significa impedir que essa pessoa mude. Significa acompanhar suas mudanças. Aprendemos que distância não significa necessariamente despedida. Às vezes, significa apenas esperar. Aprendemos que algumas pessoas entram na nossa vida por acaso, mas permanecem porque ambos escolhem ficar. Hoje, quando olho para Yuna, ainda consigo enxergar um pouco daquela garota de 17 anos. A garota que entrou naquela sala sem saber que estava prestes a mudar minha vida. E talvez ela também consiga enxergar um pouco daquele garoto em mim. O garoto que ficava nervoso sempre que ela chegava. Que demorava minutos para responder uma mensagem simples. Que precisava de semanas para perceber que estava apaixonado. O garoto que achava impossível alguém como ela gostar de alguém como ele. Se eu pudesse falar com ele hoje, diria apenas uma coisa. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber exatamente o que vai acontecer. Apenas aproveite o momento. Porque, às vezes, as melhores histórias começam quando você menos espera. A minha começou com um computador quebrado. Mas terminou com algo que eu jamais teria conseguido consertar sozinho. Uma vida inteira ao lado da pessoa que eu amo. E, pensando bem, talvez essa seja a parte mais engraçada de tudo. Eu passei a adolescência tentando descobrir como funcionavam computadores. Passei anos estudando tecnologia. Construí minha carreira inteira trabalhando com máquinas e sistemas. Mas, no fim, a coisa mais importante que aconteceu comigo não foi algo que eu consegui entender ou consertar. Foi simplesmente uma pessoa. Uma garota chamada Yuna. A garota que entrou em uma sala de informática procurando uma desculpa. A garota que ficou. A garota que foi embora. A garota que voltou. E a garota que, todos esses anos depois, ainda está aqui. Então, quando alguém me pergunta como conheci minha esposa, eu sorrio e conto a mesma história. Digo que tudo começou quando uma garota entrou na sala do clube de informática e perguntou: Você sabe consertar isso? E eu respondi: Talvez. Naquela época, eu não sabia. Não sabia consertar computadores. Não sabia conversar com garotas. Não sabia como ter um relacionamento. E muito menos sabia o que estava fazendo com a minha própria vida. Mas, de alguma maneira, consegui descobrir uma coisa. Algumas coisas não precisam ser consertadas. Algumas precisam apenas de tempo. E, depois de todos esses anos, eu finalmente entendi que aquele computador nunca foi o motivo de Yuna ter entrado naquela sala. Era apenas o começo. O resto da história? Essa nós escrevemos juntos.